que a alvorada me pegou no mar. O sol rompia lá tão poderoso que o mundo inteiro teve que acordar. Sonhei, chamei todos os anjos com doçura, sempre agradecendo estar aqui. Viver e reviver nesta cidade do Brasil, viver e morar no Rio, viver e reviver nesta cidade do Brasil, viver e morar no Rio. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo nesta noite de quinta-feira, véspera da abertura dos Jogos do Rio. Muito obrigado pela companhia. A cidade do Rio de Janeiro, cujas imagens vimos aí na abertura, vive a expectativa desse momento tão aguardado e nós iremos entrar nesse clima olímpico muito bem acompanhados, porque a nossa convidada de hoje fez dos esportes olímpicos parte de seu trabalho, mapeou de certa forma a trajetória olímpica do nosso país com uma obra que, pela magnitude, eu diria, se transformou em uma obra fundamental, que é o livro Atletas Olímpicos do Brasil, que estará no nosso sorteio de hoje, livro que traz perfis de nada menos do que 1.796 atletas que defenderam o Brasil em Jogos Olímpicos. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Kátia Rubio, que além do livro que eu acabo de citar aí, tem outros 21 na área de Psicologia do Esporte, Estudos Olímpicos e, segundo me disseram, gosta e acompanha futebol. E por isso, além de dividir com a gente aqui parte do amplo conhecimento que tem, ainda vai nos ajudar a comentar a rodada de meio de semana do Brasileirão, que tá rolando, hein? Feita essa apresentação da nossa convidada, eu, como sempre, faço questão de apresentar para vocês também o nosso trio de comentaristas, formado pelo eterno craque Roberto Rivelino e pelos jornalistas Vitor Birner e Celso Muzelti, para quem o futebol não tem segredos. Se é que é possível o futebol não ter segredos. Professora, muito obrigado uma vez mais. Riva, Vitor Birner e Celso Muzelti. Eu confesso aqui que eu tô louco para chegar na nossa enquete, porque a gente já teve uma conversa aqui antes de entrar no estúdio. Eu sei que vai dar pano para manga o papo sobre a nossa enquete e a posição que eu sei que a professora vai aqui sustentar e que eu imagino irá de encontro à posição que será defendida por alguns de nós. Obrigado uma vez mais, Kátia. Ô, Riva, destaque, vamos a eles? Qual é o seu? Meu destaque é o Santos, Dorival, o trabalho do Dorival. Bem perdeu, ainda mais o planejamento do Santos totalmente errado. Venderam um jogo que o Santos na Vila poderia ter uma possibilidade de ganho, podia estar pelo menos 2 pontos à frente, porque na Vila o Santos tem um rendimento fantástico, apesar que buscou empate, que para o Santos foi importante. Mas então meu destaque realmente vai ao Dorival Júnior, pois muita gente esquece, né, que jogou lá, que empatou, mas perde 2. Aí o culpado quem é? Dorival Júnior está toda hora mexendo no time, e ainda não jogou, não contou com o Ricardo e com o Lucas Lima, Fora 2 jogadores e fora os 3 jogadores que estão na seleção. Gostei do destaque. Diga lá, seu Zelt. Bom, a rodada ainda não acabou. Boa noite, né, a todos, professora. Palmeiras, principalmente, ainda está jogando, mas já dá para afirmar uma coisa. Entre o primeiro e o 7º colocados, entre Santos e Atlético Paranaense, uma diferença de apenas 3 pontos. Eu não sei se o nível técnico está bom, eu até acho que não está. Mas equilibrado e emocionante, sem dúvida, mas o Campeonato Brasileiro. Mas matematicamente está um arraso. Fala, Vitor Vira. Meu destaque é para o futebol que a seleção brasileira hoje não conseguiu jogar. A gente já esperava que houvesse algum problema de entrosamento, porque o Micali fez 15 treinamentos, pouco tempo para trabalhar com os jogadores. É um técnico que gosta de posse de bola, de marcação alta, ou seja, demora um pouquinho mais para implementar a filosofia de futebol. Mas eu esperava, tecnicamente, na parte individual, uma atuação muito melhor contra uma seleção sul-africana que tem 10 jogadores que atuam dentro do próprio país, jogadores sem nenhuma representatividade no futebol mundial, com apenas um estrangeiro, um centroavante do Lille, da França. Quer dizer, o Brasil com um jogador que vai para o City, o outro é destaque do Barcelona, o outro tem proposta da Juventus de Turim, que na individualidade pelo menos conseguisse levar a melhor, produzir alguma coisa, nem que o Brasil não ganhasse. Não produziu nada, fiquei decepcionado com a atuação. Kátia, quer fazer um destaque? Também tem um destaque para... Sem dúvida, a performance das meninas ontem, né? Muito Viva bem, Marta, né? Marta que deu um show dentro e ao sair de campo, mostrando toda a sua generosidade com o time e que elas mostrem efetivamente o que é jogar futebol
né, numa terra onde parece que os homens desaprenderam. Pois é, bom, no nosso sorteio de hoje eu já adiantei, a gente tem uma camisa da Seleção Brasileira, aliás, trazida pelo Riva aqui, belíssima camisa retrô. Isso é retrô, foi que realmente um parceiro nosso, desde 70, nas Copas 70, 74, 78, a Maria Atleta do Antônio, né, que antigamente era do Zé e do Plínio, pessoas maravilhosas. Então aí um exemplar, e essa camisa do Carlos Alberto Torres, o nosso capitão de 70. Uma camisa linda, que eu, graças a Deus, eu tenho guardada. Uma original dessa eu tenho guardado. Original? Original eu tenho guardado. É quase original, porque o equipamento é o mesmo. Não, é o mesmo, Ele é a tem mesma o equipamento da atleta da época das mas velhas essa camisas atletas. Por isso que elas ficam legais assim, né? É nova e naquele estilo que a gente jogava, lembra? Suava aqui. É que nós estamos um pouco obsoletos e nós gostamos mais de camisas retrô do que camisas atuais. Claro. Bom, e além gosto. da bela camisa da seleção, um exemplar do livro Atletas Olímpicos Brasileiros, da nossa convidada de hoje aqui, Kátia Rubio, livro publicado pela SESI Editora. E a nossa enquete de hoje quer saber o seguinte: você é a favor ou contra a presença do futebol nos Jogos Olímpicos? Muita gente acha que o futebol acaba roubando um pouco a cena, que já a Copa do Mundo com alcance planetário e por aí vai. Então, votem, façam seus comentários a respeito, participem no programa com a gente. No Twitter, como sempre, Jogo da Velha, Cartão Verde. Olimpíada precisa ter futebol, Riva, sim ou não? Sim, precisa ter futebol, mas não há necessidade de uma ganância de se ganhar uma medalha, no desespero, para botar certos jogadores que não há necessidade. Eu acho que devia ser assim como era antigamente, os amadores fazendo parte do futebol olímpico. Isso aí eu acho mais bonito e mais viável. Professora. Mas existe amador hoje em dia? Não, você tem os amadores, assim... Como não? Você tem moleque de 16 anos ganhando ganhar, fortunas. Se quiser, doutora, eu posso fazer um catadão lá da Vara. Jogamos mal contra o bom sucesso Mas ali o no final de bonito, eu semana. acho que é bonito é isso, né, Os últimos amadores. Todos a gente faz catadão e joga Olimpíada. Eu vejo que o futebol, por conta de todos os atletas que eu entrevistei, foram mais de 1.300, contando o futebol também, o atleta do futebol masculino, ele não tem ideia do que sejam os Jogos Olímpicos. Né? Ele acha que é mais um campeonato, que é um campeonato sem importância. Houve quem dissesse que a Olimpíada ia bem até eles irem para a Vila Olímpica, que a Vila Olímpica é precária. Então, assim, o cara não tem ideia o que é cruzar com o Nadal, com o Djokovic, com o Phelps, não é? E ele acha que bom é ficar no hotel 6 estrelas, esperando de chinelinho pelo próximo jogo, inclusive desrespeitando o público para jogar aquilo que jogou hoje. Agora, esportivamente falando, eu entendo a colocação que você acabou de fazer, mas tem outro lado. Também a gente não pode punir a modalidade por causa da falta de conhecimento do jogador que a pratica. Não é, né? A modalidade não é punida, porque a modalidade é nada se não for o atleta. Não é? E há uma rivalidade histórica entre o futebol nos Jogos Olímpicos, que levou, inclusive, o futebol a sair dos Jogos Olímpicos de 32. Não é? Então, essa rivalidade ela não vem de hoje. Com o passar do tempo, a FIFA sabe exatamente o poder que ela tem com a Copa do Mundo. Então, fiquem com a Copa do Mundo. Põe o futsal lá. Não é? Não puseram o rugby de 7? Então, já que não pode ser com todo mundo, põe o futsal, que tem um apelo muito maior, que se espera que haja. Né? E para com essa bobagem desse futebol aí que... Aliás, professora, a sua sugestão está aqui, do Robson Silva. Eu tinha separado como a melhor das mensagens. Sou contra, no lugar deveria estar o futsal. Ou qualquer tipo de futebol que tenha espírito olímpico, né? É isso. Agora, eu só penso o seguinte, o que está errado não é o futebol olímpico, é o outro futebol, né? Está muito mercantilizado, que se tornou uma coisa à parte. Quer dizer, ao tirar o futebol da Olimpíada... Na verdade, o problema não é o futebol olímpico, o problema é o outro futebol que não dá condições de você ter times olímpicos. A gente brigou tanto pela entrada, primeiro de atletas que não tinham disputado Copas do Mundo, depois, num segundo momento, a questão da idade, tantos jogadores com tal idade, brigou-se tanto para isso, tinha um descompasso tão grande em relação aos países socialistas. Quando se conseguiu isso, o torneio olímpico perdeu a importância de uma maneira nos últimos 20 anos. Acho que o último grande torneio olímpico foi o de 96. Nigéria. Um baita time da Nigéria, um baita time do Brasil. West Temokashi, Peba, Canu, Okocha. A grande não Argentina, vai ter mais seleção africana assim em Olimpíada, porque os jogadores vão muito cedo para a Europa. Eu já fiz um texto, inclusive, doutora... Mas você é contra o futebol? Me dói o coração tirar o futebol da Olimpíada. Tudo bem, o seu coração não dói. Gostaria de vote, então. Eu quero viabilizar
a permanência do futebol de alguma Ele maneira. é pela salvação. Pela salvação do futebol. Pelo time Copa São Paulo de juniores, vai. Pré-Copa São Paulo, porque aqueles já Vote, têm Vitor empresário. Viana, pra gente também. andar. Bom, eu não sabia da opinião da doutora, mas eu tenho um texto escrito há algum tempo exatamente com a mesma opinião. Para mim, o futebol olha, é uma aberração. Se fosse pensar no que é o esporte masculino perto dos outros, e para mim, eu excluiria o futebol, colocaria exatamente o futsal, com a modalidade cada vez mais divulgada no mundo. O futebol masculino, acho o futebol feminino extremamente importante. Não, se você me desse a escolha, eu prefiro que a seleção feminina ganhe uma medalha olímpica de ouro no futebol, Aliás, do que é a masculina ganhe 12 seguidas, tá? Vou ser bem direto, tá? Pela importância que tem essa medalha e hoje, se eu olhar o meu texto, por exemplo, do blog, eu termino assim, falando assim, que o Brasil vai melhorar e que é o grande favorito, a disputa da medalha de ouro mais opaca da maior festa do esporte. É assim que eu vejo a medalha de ouro. Ou seja, o Brasil, futebol masculino para mim na Olimpíada não vale... Só para mais um argumento, o argentino reclama que a seleção não ganha nada há 23 anos. Esses 23 anos ganhou 2 Olimpíadas, não valeu nada. Reclama que o Messi nunca ganhou nada. O Messi foi bicampeão olímpico, ganhou o 2º título, ninguém fala nada. O Pelé sequer pediram um dia para jogar uma Olimpíada. De repente, por uma questão puramente comercial, o torneio passou a ser super valorizado. Eu acho que numa festa dessa de esportes, tem tanta gente boa, tanta coisa boa, é tão espetacular. Eu diria Futebol mais. Eu diria mais que hoje se tornou importante justamente pelo título que não se tem, mas não pelo que ele representa de fato. O ineditismo é que bom É argumento. isso. Agora, o que dói é aquilo que falta, mas não aquilo que é. Mas- A medalha olímpica, ela é uma preciosidade na vida de qualquer atleta. Mas eu acho que de uma certa forma é um espelho para a molecada, por isso que eu falo. Você botar os amadores hoje, né? Entre aspas, amador, hoje que eu digo jogadores que não é profissional, né? Que não joga, porque hoje, se você vê a seleção brasileira, hoje todos são profissionais. Sim. Hoje são todos profissionais. Se você pudesse botar, pelo menos esses garotos, para ver até uma safra nova do futebol brasileiro... poder jogar só quem não tem a passagem por um time principal, de repente. Por esse lado, eu acho que eu gostaria de ver. É uma oportunidade que é O COI deveria se dar o respeito, Vladir. O COI, porque a FIFA sabota claramente, do ponto de vista esportivo, o torneio, porque quer preservar o valor, as suas estrelas para a sua Copa do Mundo, que é o seu grande produto. Se o COI se desse o respeito, ele mesmo falaria, acabou, Vitor, pronto. eu entrevistei o João Avelange para esse livro. Foi uma entrevista de 5 horas. E, entre outras coisas, eu pergunto para ele essa relação, né, a importância que ele, Avelange, teve no desenvolvimento tanto do futebol feminino como dessa mudança da regra no futebol masculino. E sabe o que ele me respondeu? Por que é que eu vou engordar o porco do vizinho? Sendo que os dois porcos já estão enormes, hein? O melhor do futebol não tem que ir para os Jogos Olímpicos. Né? Isso está gravado. Então, quando você tem um dirigente que tem a real noção do que representa a modalidade para uma competição e para outra, ela não tem que estar nos Jogos Olímpicos. Um atleta que talvez tenha demonstrado uma das maiores sensações de perda da medalha olímpica foi o Alex. Não é? O Alex fala assim, olha, o que falta na minha carreira? Aquela medalha que a gente perdeu. Bom, e tem nessa coisa da votação, escreve aqui a Eliana Benedetti que o futebol já não se caracteriza mais como um esporte, é um comércio, um entretenimento, diz ela aqui. Para votar, eu ficaria dividido, porque não dá, se a gente exclui o futebol, a gente exclui o masculino e o feminino, não daria para tratá-los de maneira desigual, deixar que um continuasse e que o outro saísse. O nado sincronizado é só feminino. E a FIFA não veta jogadoras do feminino na Copa do Mundo, na Olimpíada. Mas eu não sei, né? É um pouco contra o caminho do mundo, que quer ver homens e mulheres tratados exatamente da mesma maneira. A menos que, talvez, o nado sincronizado, por uma questão estética até, o homem não tenha, talvez, a mesma plástica. O que as mulheres estão pedindo é respeito. Hã? O que as mulheres estão pedindo no mundo não é só igualdade. Mais do que igualdade, é respeito. Mas igualdade também. Sim, mas o respeito é mais do que igualdade. Sim. Né? Ontem, por exemplo, eu li um texto no blog do mestre, o eterno chefe Juca Kfouri. Ele falava assim, os homens têm que se espelhar nas meninas na estreia da Olimpíada. Eu quase liguei pro Juca e falei assim, Juca, não tem que se espelhar nada.
as mulheres já são autossuficientes o bastante para jogar futebol no nível que mostraram ontem. Por que eu estava falando aqui, viu a partida. Como é que você lida? Porque existe o apuro técnico é diferente. Por exemplo, é muito mais comum no futebol feminino a gente ver lances como o da Fabiana ontem, que quase fez um gol contra, entendeu? Como é que você lida com esse tipo de coisa? Eu lido vendo o futebol feminino mesmo. Porque você não pode comparar com o futebol masculino. Eu vejo as mulheres jogando. Eu enxergo as mulheres, às vezes com umas aberrações, com uns deslizes fortes, mas faz parte do futebol feminino ainda, uma maneira de jogar. A maneira de ver o jogo. A maneira de ver o jogo é diferente. Mas o avanço técnico é visível, assim, né? Não, uma barbaridade, a qualidade. Você vê essa Cristiane também, a facilidade que tem de vibrar, tocar. Não, realmente a Marta, enfim, a Marta apesar que ontem ela foi que nem a doutora falou, a Kátia falou, ela foi mais coletivo do que individualmente. Ela fez parte de um todo, que eu achei muito importante. A preocupação dela de correr, de marcar, de buscar, de servir as companheiras. Então foi fantástico, mas é o futebol feminino. Tem certas coisas, depende, você fala, depende de dar uma furada e toma um gol. Sabe, assim, um negócio que não pode acontecer, teoricamente. Mas está muito evoluído. Tanto o Brasil, que depois eu tive a oportunidade de ver um pouco os Estados Unidos, que é muito forte. Realmente é uma seleção, pedreira, né? é uma seleção fortíssima. Mas me agradou muito no todo a qualidade. Você vê uma formiga com 30 e poucos anos, meu Deus. E uma coisa que me chamou a atenção também é a formação física das atletas brasileiras é diferente do restante da maioria dos times, né? Onde as atletas já são mais altas, um pouco mais... As chinesas um pouco mais baixas, as alemãs muito mais altas, né? Mas assim, as brasileiras ainda são fortes. Pega uma Beatriz, por exemplo, Sim. Eu acho o jogo de mulheres um jogo muito bem jogado. Se eu for... Lógico que eu concordo que tem algumas diferenças técnicas, mas eu acho que a grande diferença ainda é nas goleiras. Ali você nota que tem uma diferença... E baixas, né? Depende qual. A chinesa ontem não era. 1,88. É a maior do campeonato. A média de goleiras é muito abaixo de 1,80. É só 1,76. Comparando com os homens. Não estou falando que são goleiras ruins, mas assim, ali dá para notar uma diferença técnica muito grande. Agora, domínio de bola, controle de bola, jogadoras de meio de campo, passe... Qualidade, não dá? Um jogo muito bem jogado. Não é vontade de jogar, não. O que a gente está querendo é gente com gana olímpica, com o espírito do jogo. Então, e tem exemplo ali, né? Tem um exemplo ali. É bonito o jogo das meninas, era bonito o jogo da Copa São Paulo de Juniores, era bonito o jogo que o Riva fez parte da seleção do Luciano do Vale, lá dos Masters. Eu ia porque era o espírito com que as pessoas entram para jogar. Sinceramente, se eu soubesse, se me desse um DVD do jogo do feminino e do jogo do masculino hoje, por prazer, por deleite, eu teria visto o jogo do feminino. Agora, Kátia, a gente vai falar também da nossa seleção masculina, que no final não passou de um empate sem gols com a África do Sul e já de cara está lidando com a imprensa de uma maneira geral, falando de uma estreia decepcionante. Como é que você analisa, não só do ponto de vista, ou principalmente do ponto de vista da psicologia do esporte? Vai um pouco. As mulheres, tradicionalmente, se não me engano, nunca sofreram uma derrota em uma estreia olímpica. Entendeu? Você sabe que a história do futebol olímpico brasileiro é muito curiosa, porque o futebol masculino estreia nos Jogos Olímpicos em 1952, 2 anos depois da derrota do Maracanã. Então, quando a gente olha para a estreia de 52 e para o que está acontecendo hoje, fica aquela sensação assim de um déjà vu, assim, maluco, não é? Porque esperava-se que, depois de tudo que aconteceu em 2014, que essa seleção viesse com alguma novidade, principalmente no sentido de dizer assim, mudamos o futebol, não é? E aí, passado 15 minutos do jogo hoje, eu falei, ai, não, que sensação de já vi isso antes, não é? Exatamente. E não há. E veja, aí começa aquela história de pressão, pressão, pressão. Desculpa, pressão sente os amadores que jogam de final de semana lá no campinho. Agora, os caras que jogam pelo mundo afora, com contratos que têm, eles são altamente profissionais, não me venha dizer que tremeram. Então, doutor, eu quase já vi isso no destaque. Eu queria fazer uma pergunta generalizando e falando do futebol. Hoje foi muito claro que alguns jogadores sentiram demais o peso da estreia. Eu sei que eles estão mais na mídia, estão sendo mais cobrados que os outros. Mas, por exemplo, e o atleta que tem 5 saltos para conseguir a marca que ele trabalhou 4 anos, assim? Por que a gente não vê o corredor dos 100 metros, por exemplo, que mantém as marcas quase iguais, o nadador? Por que o jogador de futebol, homem, que as mulheres não sentiram,
ele sente mais do que os outros? Porque eu É acredito pressão que- externa ou é porque ele é meio protegido? Veja, eu acho que eu não sei até que ponto ele vive a pressão ou, de certa forma, os meios de comunicação criam a pressão justamente para justificar uma má performance. Entendeu? Porque o atleta que vai lá e queima a saída ou que ele cai lá no carpete na hora do salto da ginástica, sabe? Ele errou. Errou. Todo mundo erra, todo atleta tem medo. Não existe atleta que não tenha medo, porque se ele tiver medo, ele está na O competição judô comete um errada. equívoco, o Ipom acabou, ele é melhor que o outro. Pronto, mas assim, só que as outras modalidades não têm a visibilidade que tem o futebol. Sim. Então fica aquela coisa assim, tratando com pompom, né? Marmanjo que deveria estar simplesmente cumprindo a sua profissão, Kátia, que é jogar futebol. E Kátia, de certa forma, você está falando, você tem. O futebol é um esporte coletivo. Sim. Eu dependo, às vezes, dele, dependo dele. O individual eu já vejo diferente. E como é que você interpretou o Nesse jogo, aspecto. Rivan? O jogo? É. Horrível, sofrível. Impressionante. Quando estava 11 contra 11, a África do Sul, tecnicamente... Tinha mais chance de gol. Muito mais. Estou tocando, criando situação, jogadores habilidosos. Eu falei, mas não é possível, Aí você acha, né? Porque a gente sempre acha que o outro joga, que ele joga, sempre acha. A gente acha que o Pato joga faz quantos anos? E não joga, né? Não consegue jogar. Então, esse negócio. Então, hoje aqui no Brasil estão se achando. Acha que joga, eles são jogadores comuns. Já visto hoje. Até o Neymar se botou numa condição. Como é que você pode pegar o Neymar e falar que ele tremeu, que ele sentiu? Sim. É humanamente impossível. Pelo amor de Deus. Falar, não, o Neymar sentiu. Não é possível. É um negócio absurdo. Você fala, não. Ele jogando, ele estava sendo um jogador comum. Parece que ele fez parte de um todo do Brasil. E também totalmente. Assim, fora de ritmo, será? Início de temporada? Não fora de ritmo. Eu digo assim, com controle emocional mesmo, cara. Aquele negócio de entrar numa rusguinha, entendeu? Sim. Né? Pô, no final... Aquilo lá já está tão cansado, falar o perfil. Ele, como capitão, ele acha que tem que peitar ele, peitar o outro, peitar o juiz, reclamando. Então, ele tem que jogar futebol. O que diz tua intuição, Rivan? O que diz tua intuição? Você acha que o Brasil ainda se acerta? Ou a gente está perto de fazer uma Olimpíada? Mas porque o meu placar, eu até falei, vai ganhar de 5. Botei 5-0. Eu botei 5-0. Então, eu tinha que acreditar na sua intuição. Não, mas o que eu falei, porque você vê hoje, concordo nesse aspecto só, que o futebol não faz parte, os times que têm, né? As seleções que estão. Se o Brasil não ganhar essa medalha, esse Mas ano, é muito favorito. É muito favorito. Então, Juliano Machado aqui perguntando, Isso que eu tô falando. existe espírito olímpico entre os jogadores da NBA que estão no transatlântico? O quê? Esses são profissionais. Então, mas esses detestam perder. Ali tem uma coisa que é diferente, que joga em qualquer tipo de jogo, Veja, qualquer acho que torneio. existe uma diferença entre o que a gente chama de espírito olímpico e de profissionalismo. São duas coisas diferentes. Mas você não se torna, de uma certa forma, doutor, lá no campo, se você se torna um profissional, você tem que ter um profissionalismo. Então, o espírito olímpico, na verdade, é esse desejo de fazer melhor a cada jogo. Isso é um dos valores olímpicos que se chama excelência. Né? O que é excelência como valor olímpico? É o cara treinar e se fazer melhor todos os dias. Mais alto, mais forte, mais rápido. E que, em certo sentido, significa assim, eu não vou competir contra o outro, eu vou competir contra as minhas próprias habilidades. E ele não está sendo profissional? Então, aí entra o profissionalismo. Não é? Porque quando você ganha para fazer isso, além de você ser olímpico no sentido de querer ser melhor todos os dias, você ainda vai desempenhar profissionalmente a tua função. Então, quando você tem a soma das duas coisas, você tem sim um transatlântico para uma equipe, mas que chega lá e não aceita nada menos do que a medalha de ouro. Medalha de ouro. Bom, só para fazer um registro aqui, Eduarda Weitmann, concordo que o futebol deva ser substituído pelo futsal. A gente deixou de citar aqui que ontem se fez que foi considerado a maior reforma no programa olímpico para 2020, apesar de terem dito que não se sabe se isso vai perpetuar, mas colocaram lá surf, skate, softball, escalada e deixaram o futsal de fora. Karatê também, agora, são 5. Daqui a pouco vão brigar com os X Games por causa dos escalada é brincadeira. Vai virar, vai ser a FIFA. Mas
essa outra. Mas isso tem uma razão de ser. A Mariana Terra falando discussão interessante no Cartão Verde sobre a permanência do futebol em Olimpíadas e uma mulher levantando a bola, a Kátia Rubio, escreve ela aqui. E outras pessoas também, o Wilton Campos falando, por favor, mantenham o futebol feminino, separem bem as coisas. É o que a gente está tentando fazer. Mas, você que entende muito disso... Eu? Se fizerem o surf no lugar onde não tem praia e forem para uma praia e não tiver onda, como é que faz? Não, mas não sei se vocês viram essa coisa do Kelly Slater, que é o grande campeão da história do surf, pelo menos o surf competitivo. Ele já inventou uma máquina lá, cara, que faz eu vi a máquina de onda, a onda perfeita. Com excelência, uma coisa impressionante. Assim, agora, é uma coisa que acaba com a filosofia do surf. Lógico. Eu não posso falar disso não, porque eu sou romântico demais. Da leitura de ondas, são diferentes. Mundial, surf é uma outra coisa. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já retoma o papo. Teve os jogos da rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Estou achando interessante o papo aqui, porque eu sei que a professora vai chegar com um olhar diferente também sobre essa rodada de meio de semana do Brasileirão, que será o nosso assunto depois do intervalo. Bom, estamos de volta com o Cartão Verde. Queria citar aqui um twitteiro com o nome Origem dos Livros. Ele fala, parabéns, por favor, mandar um beijo para o meu filho que assiste vocês lá de Porto Velho. Então vai aqui o nosso Aliás, eu quero mandar também, já encontrei o pai algumas vezes. Jogou num campeonato de escola contra você, inclusive vocês foram vice-campeões, eles foram campeões, ele fala isso com muito orgulho. Mentira. E o filho dele se chama Thales. Thales que jogou contigo, assim, para homenagear o Thales. O Corinthians é muito fã, ia ver você desde você jogava no aspirante do Corinthians, estuda lá no Claretiano, pediu 500 vezes para mandar um abraço e não estava conseguindo. Aproveitei a gancho do grande abraço para ele que assiste. Desculpa a demora. Como é que ele chama? Thales. Um abraço para você, mas você perdeu o jogo. Esse é o pai dele. Bom, vai outro aqui, abraço para o Francisco Honorato, está com a gente aqui no Twitter também. Então, vamos para o Corinthians, que enfrentou o Atlético Paranaense em Curitiba. E lá perdeu o jogo e a liderança do Brasileirão. Destaque do confronto, a gente já falou aqui na passagem de bloco, foi o atacante Walter, autor dos 2 gols do Furacão, que a gente vai ver a partir de agora. Diga. É uma boa partida, né? O goleiro do defesa aí Essa defesa é espetacular. Apesar que também o Romero, coitado, ele não tinha muito... Olha a defesa do goleiro, ele não dá pra culpar. Isso é espetacular. E é o goleiro sem ritmo, hein? Que ele está substituindo o Everton, que foi para a seleção olímpica. Agora, o Walter trocou a 18 pela 19, né? Sabe que é a camisa... E começou a desandar a fazer gol agora também. Que com a 18 eu não conseguia fazer gol. E foi bonita a deixada do Pablo ali também, né? Foi. Muito. Não, é um time que tem um potencial, o atleta. Mas é normal, acho que é até normal essa gangorra do futebol no Campeonato Brasileiro. Não tem tanta diferença do time para o outro. Porque tá então você concorda com o que o Cristóvão falou depois? Porque o Cristóvão foi mais ou menos nessa linha. Falou, coisa tão espremida porque a gente ganha uma e volta a não, mas você pode, porque chegar agora, que claro que não pode você descambar. Logicamente, o Corinthians está mantendo, o Peru está mantendo, o que é importante é ganhar em casa. Então, eu já te vi mais descontente com o Corinthians, isso é verdade. Mas tem uma coisa, Vladir, que isso é o futebol e, afinal de contas, pesa o resultado, mas se a gente for falar de desempenho, o Corinthians foi melhor contra o Atlético Paranaense do que no empate contra o Figueirense. Na vitória contra o Santos. Na vitória contra o América. Contra o América, contra o Santa Cruz, o Corinthians também jogou menos. E acho que foi tão bom como foi contra o Inter no Beira-Rio. É que hoje o Corinthians tentou impor o mesmo ritmo contra o Atlético Paranaense. Bola de pé para pé, procurando a brecha. Até nos gols perdidos o jogo estava ficando parecido. Com uma diferença. Hoje é muito mais difícil você impor isso contra o Atlético Paranaense do que contra o Internacional. O Internacional deu muito espaço naquele jogo. Sim. O Atlético não deu espaço. A fase que está o Internacional Paulo Autori, verdade seja dita, ganhou esse jogo, né? Porque as 2 alterações ele faz ali pelo lado direito. Ele ganha ali no momento certo. Era o momento que o Atlético estava sendo sufocado pelo Corinthians. O Corinthians estava acertando ali a pressão na saída de bola. Aí o jogo mudou, porque realmente foi um jogo duro do começo ao fim. E tem uma perda de qualidade na criação com a saída do Marquinhos Gabriel machucado, né? Mas essa linha do Celso é importante, porque o Corinthians mantém. Pelo menos manter um jogo. Você vê o Corinthians jogando? Não, impressionante também que há 5 meses o Corinthians não sofresse 2 gols. Não, mas tudo bem, Só perde de Atléticos. Mas a importância é que você perde um jogo, mas você vê a qualidade do time, né? No caso, a qualidade que amanhã ele possa jogar e possa vencer. Porque agora você vê outros times aí que já não tem essa qualidade. E trazendo para a realidade com o pé no chão. Com esse elenco, o Corinthians vai ficar muito feliz se conseguir uma posição na Libertadores. Os 3 melhores elencos são Atlético, Palmeiras e Flamengo. Quando a gente fala do campeonato longo, esses são os que têm mais peças mais jogadores para reposição. Mas o Palmeiras está com um problema sério, Vitor. Palmeiras, eu estou pensando diferente, o Palmeiras de peça de reposição.
em cima do que o Cuca joga, às vezes ele perdeu o Gabriel, que eu acho que na época, atualmente é o jogador mais importante do Palmeiras. Perdeu o Gabriel e hoje o Roger Guedes não está jogando o mesmo futebol. Caiu, né? Caiu, o time do Palmeiras sentiu muito. Eu acho que quando não jogam Tietê e Moisés, hoje eles estão jogando, apesar que hoje está o Thiago Santos como volante do lado do Tietê e o Moisés jogando um pouquinho mais adiantado ali na linha de 3. Então, mas quando um dos dois não joga, a saída de bola fica muito comprometida e aí o Palmeiras tem dificuldade. Há uma preocupação nesse aspecto. E para fechar o Corinthians, registre-se também o mérito do adversário. O Atlético é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Só 3 times não perderam em casa. Atlético, o próprio Corinthians e o Figueirense, que empata muito, ninguém nem sabe que o Figueirense não perdeu em casa. Mas são 3 invictos em casa. Então, ganhar na Arena da Baixada, o São Paulo Futebol Clube nunca ganhou um jogo na Arena da Baixada. Nunca. É uma pedreira grande. Né? Bom, para as coisas que vocês citaram aqui, o Corinthians não jogou mal, escreve aqui também o Juliano, ele acha que individualmente o time é fraco. O Marcelo escreve, os americanos são patriotas e detestam perder. Agora, a falta de organização e o jeitinho brasileiro é o que mata. E são tecnicamente muito acima da média do basquete. A Cris Martins também falou, parabéns pela escolha da convidada de hoje, estou orgulhosa do programa. Cátia, você tem um time para qual você torça? Eu já devia saber isso. Ou não pode revelar, que nem alguns falam. Não, eu já perdi o emprego por saberem que eu sou corintiana, não é? Mas você ficou calado até agora? Por quê? Não, Onde porque... era no Palmeiras? Oi? Era no Palmeiras o emprego? Há controvérsias, né? Eu mantenho, isso é um segredo que eu mantenho de Estado. Mas a minha família é tão corintiana que eu tenho um primo que se chama Rivelino, né? Em homenagem... Bom gosto. A família tem muito bom gosto. Não, é isso. Mandei mensagem para a família toda, falei assim, gente, eu tô aqui. E se meu pai fosse vivo agora, ele estaria de joelhos. Vou mandar um abraço pro Rivelino, com 2 L ou um L só? Aí você me pegou. Não, eu acho bem. que é um L só. Porque é um L só, porque um L. Mas um abraço, viu? Um L só é o certo ou é 2 L's? Certinho. Foi certo durante o tempo. Depois usou 2. Sempre foi 2 L's. Sempre foi, mas não... Sempre, lógico. É que não escreviam com 2 que L's. não escreviam, né? A preguiça, né? Bom, vou aproveitar aqui o Eduardo Vidal, que escreve o seguinte: como fazer o Brasil se tornar uma nação esportiva? A gente teve aqui a semana passada com o ministro do Esporte. Tentar se esperar nos Estados Unidos. Isso aí é muito importante. Esporte universitário e por aí vai. Mas vamos aproveitar, Cátia, antes da gente voltar a entrar nessa coisa toda do jogo, falar um pouco do livro que a gente tem aqui hoje, que é o Atletas Olímpicos. A gente separou a imagem do livro aí de novo e algumas imagens que integram a tua... O que você acha legal que as pessoas saibam? Tem muita gente também me perguntando, na verdade o livro foi lançado no final do ano passado, um trabalho de 15 anos aí. Mas tem gente querendo saber se você vai lançar de novo, você pretende fazer alguma coisa nesse sentido também? São 17 anos de pesquisa, que envolve aí muitos colaboradores, e que esse livro foi lançado ano passado, mas ele é um livro raro em termos de pesquisa. É um livro para sempre, né? É um livro para sempre que se renova a cada 4 anos e que agora, sábado, eu vou fazer uma sessão de autógrafos lá no Rio de Janeiro, na Casa Brasil, porque o meu acordo com a editora do SESI foi que nessa edição fossem publicados 2.000 exemplares para que esses exemplares sejam dados aos atletas. Porque normalmente os atletas são objeto de pesquisa de professores como eu e eles nunca sabem o resultado da pesquisa. Então, o acordo que eu tive com a editora é que os livros cheguem às mãos de cada um dos 1.796 atletas ou das famílias dos falecidos. Então, sábado, às 15h, lá na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, a gente vai estar entregando livros para os atletas que ainda não receberam e prestigiando a razão de ser dos Jogos Olímpicos. Não adianta a gente falar de estádio, de legado, de infraestrutura, de segurança, de comunicação, se a gente não valoriza a razão de ser dos Jogos Olímpicos, que são os atletas. Não, legal, realmente muito bacana que eles recebam a obra e que abram e leiam, né? Eu, por exemplo, nasci em São Paulo e fui criado em São Vicente. Eu não sabia que o Ícaro Castro Melo tinha nascido, nem sabia que tinha sido ele que desenhou a piscina do Babi Barioni aqui, que por sinal está em reforma até agora. Sim. Falaram que entreguei, era uma piscina linda, com um teto todo diferente. O livro é riquíssimo de referências, até agradeço a professora que colocou o Almanaque do Timão, que é um livro que eu fiz com as biografias de jogadores corintianos como referência. Muito provavelmente pegou de lá alguns dados de corintianos que jogaram Parobé, o Iris, eram jogadores. E também tem o contrário. Eu peguei já da sua obra muitas correções
Porque há desencontros de informações, muitos dados eu pegava, sei lá, da revista do esporte, que o cara dava lá um depoimento de onde tinha nascido, ou a data, que não bate com registros oficiais, né? E, Celso, uma das coisas que mais nos impressionou ao longo dessa pesquisa é justamente o desencontro de informações, não é? Então, por exemplo, nos documentos da FIFA consta que o Rogério Ceni foi olímpico. Agora, quando você tem um erro de registro nos documentos das próprias confederações, como é que você chega a informações precisas? Uma história, nós tínhamos no grupo um fanático por futebol, o Isaías, e ele pegou um erro fundamental que está colocado em todas as fontes da internet, que é a história do Paulinho de Almeida. Sei. Quando você joga na busca Paulinho de Almeida olímpico, o Paulinho de Almeida que vocês leem a história na internet é o Paulinho do Grêmio, não do Flamengo. Que quem foi o olímpico foi o do Flamengo. Sim. Então, é uma grande confusão, porque colocam o Paulinho Almeida do Grêmio como sendo olímpico e a gente só descobriu que foi o cara do Flamengo porque o Isaías olhou para aquilo e falou assim, tem algum erro aqui. E as pessoas são muito simplistas, né? O caso da Wikipedia, que tem muito erro. Isso. E o erro do Paulinho de Almeida foi observado pela data de nascimento. Que ele falou, olha, não seria possível um cara com essa idade ter ido aos Jogos Olímpicos. E sabe outro cara que está aí também? Nielsen. Foi seu companheiro, goleiro, jogou na máquina. Né? E depois virou preparador de goleiro e foi trabalhar nos Emirados também, na tua época. O Nelson estava lá com a gente. E também fora também depois? Ele era reserva, não era o titular, porque era o Félix, depois ele saiu, depois veio o Renato. Né? Eu joguei o Renato, eu peguei um pouco o Nelson jogando vários jogos. O Galo, o Zico também foi. Jogou? Não foi olímpico. Não foi olímpico? Não, e uma das perdas, assim, uma das situações que ele diz faltar a carreira dele é ter participado dos Jogos Olímpicos. Ele acabou não indo para os Jogos. Certo. O Nielsen e o Fred têm uma história em relação à Olimpíada que eles cruzam com os terroristas palestinos do atentado. Eles estavam voltando para a concentração, os terroristas fazendo sinal para eles irem para longe, em Munique. Então, uma história sensacional. Eu, na minha época, nunca, pelo menos, nunca tive a oportunidade nem nunca gozaram. Cogitaram a ideia? Nem cogitaram, nem passou. É que você subiu muito cedo também, né? 65 você já estava no time principal. O Riba, quer dizer que o seu destaque, a gente chegou nele agora, que é o Santos. A gente separou, o jogo terminou 0-0, a gente separou aí a bola na trave do Vitor Bueno, as jogadas do Mancoelho. Eu realmente acho, e gostei muito do seu destaque, falei aqui, porque acho incrível que o Santos tenha conseguido... que bela finalização, olha de primeira, olha que chute. A curva para lá. E o Vitor Bueno, ele erra muitas vezes, né? Ele não é um cara, assim, preciso. Né? Mas tem melhorado, hein? Tem melhorado bastante, cada vez mais. E a respeito de levar o goleiro, nada contra o goleiro que está na seleção olímpica. Mas eu vou te falar, é que tirar mais um jogador... O Vanderlei está jogando demais, né? E eu acho que um goleiro que eu acho que até fiz eu falei a respeito do Fábio. O Fábio merecia. Acho que o Fábio do Cruzeiro merecia. É um baita goleiro também. No nosso gosto nesse sentido é realmente... É que o Fábio acho que teve um momento melhor do que esse. E foi pênalti isso, Victor? Foi pênalti, assim, é o pênalti que eu odeio que seja pênalti, né? É o neo-pênalti. Porque no movimento do jogador, como os árbitros adoram falar, é totalmente natural. Agora ele não tem como evitar o contato, ele não tem intenção de bater na bola. Você tá com o braço assim, Ivan? Não dá. Não dá. Então não é pênalti. Não é porque se marca em todos os jogos, tem que ser igual a regra para todos. A orientação essa é errada, ética. Vitor. A orientação tá errada. A orientação tá errada. A orientação não é coerente. Concordo. E você viu essa bola fraca, não ia nem... E se ele não tem a mão, batia no peito dele a bola. Não, os caras querem que os caras pulem hoje com o braço colado. Eu nunca vi coisa igual. Não, de repente... Estou estragando o futebol. E de repente, dentro da área, eu pego a bola, eu sou malandro. Você tá mais ou menos abriu, eu joguei na tua mão assim, é pênalti. Aí você vai ouvir o comentário, ofereceu como é que é a condição de risco, como é que é o termo que se usa? Eu acho que ofereceu. Ele disse que você queria oferecer, disse que você gerou a possibilidade quando você se arrisca ao abrir o braço. Só não tem como ficar pensando em ficar com o braço grudado o tempo inteiro. Isso é ridículo. Com o Sálvio num dos bate-bolas. Porque geralmente falam que quando é muito a queima-roupa, distância curta, o cara não tem como se defender. E é o caso, a distância é muito curta. Ele nem viu a bola bater na braço dele. O que o Sálvio defende é o seguinte, que ele subiu não para a disputa da bola, mas ele subiu projetando um espaço maior.
que foi o que motivou. Isso é coisa do Baryshnikov. Pera lá. Você pode rir quando quiser, mas foi isso que determinou a mudança, porque antigamente tinha uma linha no livrinho. Tinha uma linha assim, é pênalti ele acha que deliberadamente. Ponto. Criaram 12 páginas de observações, incluindo essa, que o cara está aumentando o espaço. Foi por isso que mexeram. Mas você acha que ele está aumentando o espaço ali pelo movimento do corpo? Ele aumentou o espaço. Faça uma pergunta clara. Né? Ele aumentou o espaço. Como é que vai subir sem fazer esse movimento? Não tem como, mas aumentou. Mas não aumentou e a bola bateu aqui e batia o espaço, a bola não ia. Mas nem que tivesse aumentado. Quem ganha com o aumento, já que é para falar para aumentar, da subjetividade da regra? Você é inteligente bastante para saber. Quem ganha com o aumento da subjetividade? O que isso pode gerar? Quem pode lucrar com isso? Bom, eu prefiro uma linha do que 12 páginas. Porque senão, para apitar um pênalti, você precisa ter um compêndio. Peraí, 50 interpretações. Você falou do riso. O riso é inevitável, cara, porque a subjetividade acaba caindo em tudo isso, entendeu? Você fala... Mas então... Né? Jogador vai subir. Outra coisa. Vai engessar. Pior, vai subir. Como é que vai jogador dá carrinho... Aí o cara tá com a mão assim, bate na mão dele. Se ele der o carrinho com a mão pra trás, ele pode deslocar o braço. Mas como vai dar loucura. Eu tenho o maior respeito pelo Salvio Spino. Eu também. Respeito por ele. Eu também. Agora, como árbitro de futebol, ele deve saber que motoramente é difícil você subir numa bola daquela sem você fazer isso qualquer um. É que na hora que mexeram nisso, não quiseram saber da condição motora. E isso não está em discussão. Vai ver que quem criou a regra nunca jogou futebol na vida. Bom, muito provavelmente. Se alguém com óbvio. Né? Bom, outros dois jogos foram disputados ontem, né, pela essa 18ª rodada do Brasileirão. Vamos aos gols. No Joia da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia, o jogo ficou bom mesmo no segundo tempo. O Curitiba abriu o placar com Rafael Veiga. Mas pouco depois, o zagueiro Juninho deu uma espanada daquelas e marcou contra. Mas o Vitória tratou também de fazer a parte dele. Virou o placar com um golaço de Marinho e fez o terceiro com Chiesa. Na Ilha do Retiro, o Sport não teve vida fácil diante do América, que tabelando fez 1-0 com Danilo ainda no primeiro tempo. E o time da casa só conseguiu evitar aquela que seria a primeira vitória fora do Lanterna América Mineiro aos 47 do segundo tempo com Marque Gonzalez. O América ia realmente levando. Teve reclamação de arbitragem também no jogo do Sport também? Teve, né? O gol impedido, né? O gol do Sport impedido. O Marco Gonzalez. Para mim, o América para mim já está rebaixado. Golaço do Marinho. E o Paulo Pacheco escreve aqui, a interpretação deveria ser banida da arbitragem. Seria bom, mas é impossível. Impossível. Não dá mas dá para diminuir a margem de interpretação. Bastante. Isso é viável. Sim, eles aumentaram. Justamente é que o Celso quer uma linha só, não precisa ser 12 linhas. Cara, teve intenção ou não teve intenção? Você está com o braço aberto, com o braço fechado, tanto faz. Teve intenção ou não teve intenção? Ponto. Kátia, eu queria a tua opinião sobre isso, sobre essa coisa toda da interpretação. Como é que você vê tudo isso? O futebol também tem um contexto cultural muito diferente de outras modalidades, né? Mais complexo. Totalmente mais. É interessante observar que as modalidades que têm avaliação subjetiva, por exemplo, a ginástica rítmica, a ginástica olímpica, não é? O que é um movimento perfeito? É o entendimento que o árbitro tem daquilo que ele vê. Agora, você tem outras modalidades que são absolutamente objetivas. Por exemplo, no voleibol, o que é uma conduzida, né? O que é uma invasão. E o futebol não é diferente, gente. Né? Agora, o que tem é que a cornetagem no futebol ela é infinitamente maior do que nas outras modalidades. E todo mundo acha que entende mais do que o que está posto no campo pelos jogadores e pelo árbitro. E hoje, doutor, tem 12, 13 câmeras focando. Sim. E ninguém quer usar o recurso. Tem acesso às imagens. É isso. Então, assim, quando você tem o tira-teima já usado, institucionalizado, necessário, inclusive, porque isso acaba com qualquer possibilidade de má intenção, você vê alguns resistindo heróica e bravamente contra o recurso da tecnologia. Isso só pode ter uma segunda intenção. Que é reforçar o que o Vitor falou. E a gente falou de surf aqui, o surf é um exemplo de esporte da subjetividade do julgamento, motivo de vários embates. E o próprio Medina, quando conquistou o título mundial,
ao meu entender, foi tungado na final do campeonato mais tradicional da história do surf, né, que é o que fecha a tríplice Você acha que eles coroa. puxam para os americanos e australianos? Não, exatamente, deram a vitória para o Julian Wilson, porque era uma maneira. Todo mundo achava que o Brasil não quer ter um campeão por causa disso, porque Estados Unidos e Austrália são as duas grandes potências, inclusive numa questão financeira. Tungando Medina, eles fizeram Medina campeão mundial e o Julian Wilson campeão da tríplice coroa, deixaram tudo de pé e segue o jogo. Parece dirigente de futebol. Modalidades pão, queijo também tem seus erros. O João do Pulo perdeu uma medalha na fita métrica. Ele está sendo generoso, está sendo generoso, hein? Mas tem a possibilidade. Se houvesse tecnologia em Moscou, como hoje, o João do Pulo não teria sido roubado como ele foi. Sim. Não é? Porque hoje não você teria tem... queimado. Não, porque você teria o recurso da imagem, como a gente tem uma falou pra fazer super câmera, que teria mostrado que ele não queimou o pulo coisa nenhuma, não é? Então, a tecnologia vem a serviço do esporte, não contra o esporte. Mas o que a gente vê em alguns casos é justamente a inversão desse valor, transformando a tecnologia na vilã. Agora, doutora, e o problema do Vanderlei? Não merecia ouro? Teoricamente, assim? Não, essa é a pergunta mais difícil que tem. Não, teoricamente, pelo que fez... Por isso ele ganhou a medalha Pierre de Coubertin, que é uma medalha mais rara do que a medalha de ouro. A medalha de ouro, né? Então, assim, são 12 medalhas dessas na história olímpica. E o Vanderlei tem esse mérito, não é? Que bom, né? Merecido, né? Sim, porque mais do que tudo, assim, ele não deixou a peteca cair. Ele foi um lorde para tratar a coisa. Acho que até teve dificuldade de entender o que tinha acontecido. Mas porque isso é ele. E aí que você vê a diferença da atitude do sujeito quando ele tem esses valores internalizados, desde os caras que fazem. Eu ia fazer essa brincadeira agora há pouco, falando que o grande problema é o homem, na verdade. Aí você vê o profissionalismo dele. Sim. Certo? Também vê, não vê? E mais do que, e o espírito olímpico, porque sem dúvida, o espírito dentro esses dois contextos. Porque a medalha Pierre de Coubertin, ela é uma medalha de fair play. Não é? Então, quando ele volta para a corrida, ganhando ou não, e ele entra no estádio fazendo aviãozinho ainda por cima, ali ele derrubou. Que uma das grandes mágoas do italiano que ganhou aquela maratona é que ninguém se lembra dele, todo mundo se lembra do Vanderlei. Porque ele teria até um direito, o Vanderlei, de parar ali e falar, não vou correr mais, não, certo? Mas no mais nobre espírito olímpico, ele volta. Perfeito. Aliás, essa é uma grande questão. A gente vai falando, vamos fazer rapidinho o nosso último intervalo. Tem os jogos de hoje ainda para a gente falar. A delegacia. Estamos de volta com o Cartão Verde, falar dos jogos encerrados desta quinta. O Grêmio ficou no 0-0 com o Santa Cruz. E a gente vai ver a vitória da Ponte e a vitória de virada do Atlético Mineiro sobre o São Paulo no Morumbi. A gente vai ver primeiro os gols da Ponte, aí o Potker aos 29 fazendo 1-0. Depois a gente vai ver um golaço do Reinaldo aí. Belo trabalho do Eduardo também na ponta. Elogiado, inclusive, pelo Camilo, pelo jogador do Botafogo. Quando saiu, falou, a gente demorou um tempo para entender o que estava se passando. Não, é gozado como certos treinadores encaixam em certas equipes. E aí, dá uma olhada aí, Riva. Você falou que não tinha visto o gol do Chaves. Dá uma olhada no que ele fez, ó. Ele viu o Vitor, né, cara? Será? Opa. Era comecinho de jogo ali, o Vitor ainda estava 2 minutos de jogo. Mas depois o Vitor compensou ganhando o jogo. A gente vai ver o Fábio Santos aí descer, ele vai jogar, o Fred vai virar lá e vai achar. Aí olha o sistema de marcação, ó. Maxwell, deixaram livre o cara. Livre, todo mundo jogador livre. Mas o que eu não entendi, não sei quem é o pedido, o treinador, o Bausa. Olha o golaço do Prato. Olha o gol. Olha o gol. Você vai gostar. Gostou, mas não deu caneta, ele deu sorte. A batida foi perfeita. Ele não lembrou, né? Você falando, ele acabou dando a caneta, né? Não, porque deu sorte. Mas deu sorte. Mas a diretoria do São Paulo, fazendo com que o Bausa trabalhasse nesse jogo, vai desculpar. Novamente está vendo aí os problemas que já tem a diretoria passada, está aí. Pô, já foi, vai embora, querido. Vai mudar o quê se ganha ou se perde? Para dizer o quê? Que ele vai trabalhar até o último minuto de São Paulo? Já era, é treinador da seleção argentina. Põe alguém lá para cuidar da equipe do São Paulo. O Barça se despede com um aproveitamento louco, bem ruim de pontos, né? Porque era de 45%, ainda perdeu hoje. Não é pífio, né? Mas é ruim. É abaixo da média. O Daniel Augusto pergunta, São Paulo ainda briga pelo brasileiro, doutor? Nunca brigou. Nunca brigou? Nem vai brigar. Não vai ser agora. Não acho. Não vai brigar. Quer citar alguém? Então, o Fabiano Pinheiro... Nunca brigou nessa edição, né? Pra ser claro. Inteiramente contra o futebol na Olimpíada e completamente a favor de tudo que a doutora Kátia falou. Futebol não transmite o espírito olímpico.
Entretanto, o futebol feminino transmite a luta, o espírito de perseverança que existe com as Olimpíadas. E eu acrescentaria que o futebol feminino não é um escravo do futebol de clubes, como é o futebol masculino. Basta você ver as nossas convocadas para a seleção brasileira, muitas nem clube time tem. Elas são da seleção devendo fazer uma seleção permanente. Permanente. Né? Tem gente aqui, o Bi também lembrando também, você elogiou antes da gente entrar aqui no estúdio, o fato do Leco, presidente de São Paulo, ter confirmado que o Jardine do Sub-20 vai ficar comandando o time. Que bom. Você falou que gosta do conceito, gosta do trabalho que ele... Trabalhou da base, olha, eu vi esse time, acho que foi o Sub-20, jogando até, tem Sub-20 que foi o último campeão. Da Libertadores. Foi, não foi? E ele já parece 2 jogadores da base já estão trabalhando no profissional. Os 2 que jogam pelo lateral, Araújo, né? Luiz Araújo. Me agrada muito a maneira como depois. Tomara que dê sorte. Técnico nada. Técnico nada. Eu sei que o Autori recusou, o Roger recusou. Só fez mais propostas para técnicos brasileiros. Todos, por enquanto, disseram não. Por isso que o Jardine vai dirigir o time no domingo. O Gustavo Vieira de Oliveira falou que pretendia ter um técnico já nesse domingo. Bonito, pelo jeito não conseguiu Gustavo trazer. Vieira de Oliveira. O filho do Magro. Quando conseguiu trazer o técnico até aí. E eu estou curioso para ver, porque o André Jardine até gosta de time que marca na frente, que tem posse de bola. É oposto ao Balsa. Então, quem sabe não faz uma revolução? Você vai colocar talvez algum jogador, o Pedro entrou razoavelmente bem, talvez coloque jogadores mais jovens. Da minha cabeça eu pensei até que o São Paulo poderia ter aproveitado o Pintado, né? Que já foi treinador até, que poderia também... Mas ali tem uma questão, como ele faz meio campo entre diretoria e jogadores, eles acham que se ele entrar, por exemplo, ficar 2 jogos, aí ele muda o time, cria uma certa indisposição de alguns jogadores e ele não consegue exercer a função anterior do mesmo jeito que é capaz de fazer hoje. E só um detalhe, que ninguém está tentando. Se o São Paulo souber contratar um técnico, mesmo não tendo elenco para ser campeão brasileiro, eu acho que o São Paulo tem um time para jogar mais, jogar melhor. Então o São Paulo pode ganhar com a saída do Balsa. A escolha do técnico é fundamental. Fernando Diniz, ninguém fala de Fernando Diniz no Morumbi. Eu não ouvi. Não, não sei se fala. Eu não consegui apurar. Você vê, agora tem que dar continuidade. Você vê esse garoto, o Zé Ricardo do Flamengo, tá vendo um baita trabalho no time do Flamengo. Treinadores que passaram para não conseguiram, renomados, não conseguiram, ele está fazendo. Agora também não adianta perder 2, 3, aí mandar o rapaz embora. E eu fui totalmente contra a saída do Argel do time do Internacional. Que está mudando uma filosofia de trabalho e trazendo a molecada muito da base. Infelizmente saiu. Fazer só um registro. Cruzeiro 4-2 no Inter e a Chapecoense vai vencendo o Palmeiras 1-0. Professora, eu acho que eu fiquei feliz do pessoal estar gostando aqui da nossa conversa. Tem tanta coisa para falar, mas acho que eu já vi você dizendo que a gente perdeu com a Olimpíada a oportunidade de educar as pessoas com relação ao espírito olímpico. E fiquei lembrando das vaias hoje para a nossa seleção de futebol masculino lá no Mané Garrincha. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Até que ponto a vaia é válida também, até que ponto o espírito olímpico... o impõe esporte, uma certa conduta. Pois é, a função do esporte era ser, antes de mais nada, educativa, não é? E eu lembro do Pan-Americano em 2007, o vexame que foi a torcida brasileira desrespeitando a competição, não é? E eu esperava que para os Jogos Olímpicos houvesse, já que o Rio de Janeiro foi escolhido com 7 anos de antecedência, que fosse possível desenvolver programas aonde se ensinasse as pessoas a assistirem o esporte, a entenderem o esporte, não é? Porque a presença do time adversário só valoriza o trabalho de quem é da casa. E eu fico lamentando que se esqueça disso e que se vai um time em campo, eu quero só ver amanhã na festa de abertura o que vai acontecer, não é? Já estão aí com plano B, caso vai o presidente interino, por exemplo. Para abafar vaia. Para abafar vaia. Isso é completamente descolado com aquilo que se imaginava do olimpismo, não é? Que é uma filosofia de vida, que valoriza o esforço, que valoriza o trabalho. E não é isso que a gente está assistindo, infelizmente. O Pelé vai acender a pira, Rivan? Não sei, tomara. Eu gostaria que fizesse, porque é um momento tão único, essa história, é um negócio mantido tão em segredo e de repente o Pelé fala. Pois mas hoje já saiu que o Guga vai ser a pessoa a acender a taxa. Conduziria. Eu também tenho alguma coisa nesse sentido. E eu vi também, pelo menos até a hora que a gente entrou aqui durante a tarde, quando a gente colocou a enquete lá, tava uma disputa boa, né? Como é que acabou a situação? Fechou em 54% de pessoas que querem o futebol fora dos jogos e 46%
são resistentes. Ganhamos. Não querem. E para encerrar também, acho que tem uma coisa bacana. A gente aqui, o Rivelino está aqui como o melhor dos representantes do futebol bem jogado, plástico e estético. E eu sei que vencedor. você... e vencedor. Bem lembrado, hein? Eu sei que você defende muito isso, que o esporte é uma coisa com a qual eu concordo plenamente, que o esporte, antes de tudo, é uma experiência estética, né? Quando você vê futebol, você concorda com a gente que esteticamente ele está miando, Kátia? Sim, porque o esporte bem praticado, ele é um fenômeno, ele é um movimento que nos faz chegar próximo dos deuses. Não é? Então, quando a gente vê a Nadia Comaneci fazendo uma pirueta, quando a gente vê o Phelps nadando, quando a gente vê o Bolt correndo, aquilo é divino. Não é? Quando a gente vê um jogo bem jogado, um gol maravilhoso, como alguns que a gente viu aqui, aquilo é divino. O seu doutorado tem a ver com aquela coisa do herói ou mito, né? Como é que a gente deve tratar o Rivelino, então? Não. Respeito é bom e eu gosto. Mas é uma eu não mais respeitosa esqueço, que eu olha, faz digo parte isso. da minha lembrança um jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, que fechou um pau. Foi. Né? E eu lembro daquela tua descida para o vestiário. Foi. Saí aí Deu pinote. Não, é isso que o esporte é lindo, não é? Porque ele recheia a nossa própria história com essas histórias que são dos outros, mas que também são de todo Doutora, mundo. nosso tempo está acabando, a gente vai até me matar da pergunta. Como é que fica o doping nisso tudo? Nessa beleza, Tem que nessa ser voando, ética, nessa educação? O doping coloca em risco tudo isso. Tá. Ele torna artificial, ele torna de plástico. E o esporte ele é feito de carne e osso. Mesmo se todos competirem dopados? Não estou falando o que acontece. Mesmo Certamente. Tá. Certamente. Perfeito. Aí já não é mais esporte. Perfeito. Bom, Hollenberg Krieger está falando aqui que no jogo da seleção feminina da Alemanha o público vaiou o hino alemão. Lamentável, realmente eu não tinha ciência disso, mas se aconteceu, realmente lamentável. E o Jefferson Lopes, valeu pelo bom programa, salvou a noite. O Jefferson Lopes, reclamou que a gente não falava do Corinthians. A gente falou do Corinthians, ele ficou... Quer fazer algum último registro? Hoje ele está contente aqui. Mais um pessoal que votou pelo fim do futebol nos jogos, né? Cícero, Roberta Prícoli, Bruno Batistão Neto, Douglas Dias, Cristiano Lemes, todos contra. Todos contra. Todos contra. Esse é um reflexo até do futebol atual. Eu acho que o futebol está perdendo a divindade. O que o Brasil hoje joga, o que a seleção jogou em 2014, tudo reflexo. Se não é divino, não é olímpico. O livro da Kátia, então, a partir de agora, esse exemplar pertence a Mariana Terra, que é moradora aqui de São Paulo, capital, e a belíssima camisa da seleção, a partir de agora, é do Paulo Moreno, também morador aqui da capital paulista. Kátia, muito obrigado, espero que tenha gostado aqui da nossa, Foi um prazer da estar nossa aqui com mistura vocês. aqui. Apareça outras vezes também. Rivelino, aquele abraço, hein? Uma boa semana. Nos vemos. Vamos para a praia. Vamos pra praia é bom. Vai você pra praia. Aquele abraço, Celso Zé, Vitor Ernesto. Vou fazer meu protesto em seu lobby lá contra a arbitragem do surf pró-Austrália e Estados Unidos. Mas são várias as arbitragens, não é só essa não. Bom, a gente fica por aqui, vamos nos despedir com gols da rodada desse meio de semana. A partir de amanhã começa a Olimpíada do Rio, mas o futebol brasileiro não sairá de cena. Estaremos aí de olho em tudo, que o esporte nos encante, que ocupe o lugar que lhe pertence e que esse desejo aí, quem está vendo, de mostrar para o mundo que nós somos um povo capaz, permaneça entre nós, mesmo depois dessa festa tão cara ter terminado. Cartão Verde volta na próxima quinta. Juízo, torcida brasileira. Aproveite a vida e aquele abraço.